Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo elucidativo sobre o controle prisional, que é a ferramenta que o Tribunal de Justiça de Sergipe disponibilizou para que a gente possa fazer expedição e o controle das peças, dos documentos prisionais no BNMP, fazendo essa expedição através do sistema do CNJ. Bem, antes de começarmos, propriamente dito, vou fazer um breve histórico desse nosso procedimento de expedição e controle dos documentos prisionais para se situar um pouco no tempo, fazer algo bem rápido. Em 2010, o Tribunal de Justiça foi um dos primeiros tribunais do país, inclusive recebeu alguns prêmios do CNJ, Prêmio Inovar, enfim, porque à época desenvolveu o portal criminal e nossa ferramenta de mandados de prisão, alvará de soltura eletrônicos. Pouco se falava disso no país, os nossos processos criminais ainda eram físicos, mas esse pedaço do processo era eletrônico e a gente conseguia fazer o encaminhamento para todas as delegacias e unidades prisionais do estado de Sergipe. Isso ficava disponível na internet e agilizou muito o nosso procedimento. Bem, depois, em 2011, veio a Resolução 137 do CNJ, que criou o Banco Nacional de Mandado de Prisão 1.0. À época ele não tinha o nome 1.0, porque enfim, era o único, era apenas Banco Nacional de Mandado de Prisão, que naquele momento se encaixou muito bem com o que a gente tinha feito em 2010. Era vamos dizer assim, um mero cadastro nacional de todos os mandados de prisão. O foco dele era só nos mandados de prisão. Mandados de prisão que estavam pendentes de cumprimento. A gente conseguiu se adaptar muito bem a isso. Bem, mais recentemente veio a resolução 251 do CNJ, e aí é onde um dos motivos que a gente está fazendo esse vídeo e esse tutorial é a resolução 251 do CNJ, né? Ela trouxe aí o que era Banco Nacional de Mandados de Prisão, agora é Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, e tem um escopo um pouco diferente. O objetivo desse projeto do CNJ, enfim, essa ação do CNJ não é só ter os mandados de prisão no cumprimento, e de fato, se a gente vai ver lá nos objetivos da resolução, no artigo lá tem vários objetivos, a gente vai ver que ele pretende fazer um mapeamento completo da população carcerária no Brasil, enfim. Bem, a primeira coisa, então, adentrando no BNMP, eu a partir de agora não vou falar mais BNMP 2.0, 1.0, 1 ou 2, porque o 1 deixou de existir a partir do momento que a resolução 251 entrou em vigor. Então agora nós chamamos apenas BNMP. Primeira mudança aí é que, se a gente pega lá a resolução no artigo 3º, foram incluídos aqui os mandados de prisão de natureza civil como uma das peças possíveis aí do Banco Nacional de Mandados de Prisão. O parágrafo 1º do artigo 3º e o segundo, ele deixa bem claro o que é que conta e o que é que não conta no BNMP. Então, o preso e o internado provisório, eles contam para o BNMP, tem que estar lá. O condenado, desde que haja o seu recolhimento do sistema penitenciário, tem que estar lá. O cumpridor de medida de segurança de internação também tem que estar lá. Ele então não alcança, né? Qualquer cautelar diverso da prisão, era uma outra discussão. A pessoa está com a monitoração e não pode sair de casa, enfim, está fora. O condenado também que tiver com monitoramento eletrônico sem recolhimento, porque teoricamente o monitoramento eletrônico assim é pensado para o semiaberto para o período do trabalho, a pessoa voltaria a se recolher. Esse continuaria no BNP porque ele seria recolhido ao presídio no final do dia. Ou prisão domiciliar, também estão fora, né? Por óbvio, os adolescentes aí ele conclui que estão fora. Se está dentro do estabelecimento prisional, faz parte do BNP. Se não, não faz parte, e daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Bem, aí vem o
Quanta dúvida, né? E todo mundo precisa usar, como é? Vamos ver. O artigo 4º da resolução diz claramente que toda pessoa privada de liberdade, procurada ou foragida, deve estar no BNMP2. E lá devem ser expedidos os respectivos documentos. Essa aqui já é uma primeira mudança importante. Veja que ele fala que tem que ser expedidos os respectivos documentos. Alguém pode interpretar, não, mas ele não está dizendo que precisa ser lá. Ok, vamos entender. Artigo 8º. Somente terão validade os documentos elencados no artigo 7º. No 7º traz a lista dos documentos. A gente vai ver daqui a pouco. Esses documentos expedidos só terão validade se tiver numeração única nacional. E a numeração única, por óbvio, é gerada pelo BNMP. Então, essa é uma importante mudança. A partir de agora, quer dizer, não de agora, né, de quando a resolução entrou em vigor, todas as peças têm que ganhar uma numeração, têm que ganhar uma chancela do CNJ para começar a valer. Não dá mais para os tribunais individualmente adotarem cada um sua solução. Bem, qual é o impacto disso? O impacto disso é que os tribunais precisam, então, de duas uma. Ou utilizar o BNMP diretamente, se os usuários entrarem lá no BNMP, fazer as peças, assinarem por lá, ou uma segunda opção, que é fazer a integração dos seus sistemas com o BNMP para que, através dos sistemas locais, o sistema local converse com o BNMP, digamos assim, BNMP, me dê um número aí, eu estou precisando fazer uma peça, me dê um número aí válido. O BNMP devolve esse número e você expede a peça. Teoricamente daria tudo certo. E esse segundo caminho da integração foi o que o Tribunal de Sergipe adotou, assim como outros tribunais. O problema é que quando o tribunal optou por fazer a integração, ele decidiu manter alguns procedimentos internos, que eram procedimentos que não estavam 100% alinhados ao que o BNMP preconizava. E isso, ao longo do tempo, gerou um certo resíduo de inconsistências. E, por isso, esse período da mudança agora vai precisar da compreensão de todos e do esforço para que a gente possa, digamos, ao identificar essas inconsistências, saber como lidar, e a gente vai ter um tutorial específico com as principais inconsistências já mapeadas e as opções, os procedimentos a serem feitos em cada uma dessas situações. Bem, então, entendida aí a abrangência do BNMP e a sua obrigatoriedade, a gente precisa se ambientar um pouco em algumas coisas, alguns conceitos que o BNMP tem, que não são tão claros assim para todo mundo. Primeiro ponto é o registro judiciário individual, que é o RJI. Essa sigla RJI vai ser muito usada a partir daqui, então, no nosso tutorial. Assim como na prática, no dia a dia, a gente tem que se acostumar bem ao RJI, que nada mais é do que a identificação da pessoa física perante o BNMP, como se fosse um CPF da pessoa ali que é objeto do BNMP. Eu tenho que entender claramente que quando eu me refiro a uma pessoa, eu estou me referindo a um número, ao número do RJI, e que tem que ser individual. Se por um erro aquela mesma pessoa tem mais de um RJI, não adianta a gente ficar aqui, mas a pessoa tem 2, 3 documentos. Se estiverem RJI diferentes, ela não tem 2, 3 documentos. Infelizmente, a gente vai ter que fazer um procedimento um pouco trabalhoso, que é unificar tudo isso, para depois fazer os próximos passos. Então, quando a gente, no dia a dia, estiver dizendo, tal pessoa tem essa peça, eu tenho aquela peça, é para o RJI da pessoa. E é fundamental que a gente, a partir de agora, tenha uma atenção muito redobrada antes de sair criando RJI para determinada pessoa física. Temos que fazer uma pesquisa criteriosa, se essa pessoa já não possui registro. Consequências são muito claras. Eventualmente, a pessoa tem um RJI cheio de peças, um histórico criminal longo, mas se eu, digamos, não tenho tanta atenção assim e acabo gerando um segundo RJI para ele,
Acaba que as ferramentas de pesquisas e até a decisão judicial é influenciada. Eventualmente, por exemplo, na audiência de custódia, o juiz pode colocar essa pessoa em liberdade porque não vai ter ciência de que tem um histórico extenso na vida criminal pregressa dessa pessoa. Então, é importante termos uma atenção muito grande nesse RJI. Empiricamente, a gente vê que nos processos existe fonte de informação da documentação das pessoas, mas que infelizmente a gente não tem uma prática tão boa de extrair essa informação e alimentar no nosso sistema, para ter o dado. A gente tem a informação solta no PDF. Às vezes não está no processo que a gente está lidando, mas paralelo ao processo que a gente está lidando, por vezes a gente tem um habeas corpus no segundo grau, que naquela petição inicial foi juntada toda a documentação. A gente tem a liberdade provisória, que segue a mesma lógica. Então, às vezes não está naquele processo, mas está no processo openso. Então, temos que ter uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande. A gente vai ver daqui para frente que erro no RJI tem uma consequência concreta imediata. Pessoas que não devem ser presas serão presas pelo erro de quem está manuseando o processo de não ter procurado o RJI, e pessoas que deveriam estar presas vão acabar soltas, porque não se identificou que ele tinha um segundo RJI, então não se sabia que ele tinha um outro mandado de prisão, vai acabar sendo solto. Então, é fundamental, a responsabilidade é de todos, é uma ação conjunta, todos que lidam com o processo. Começa lá do atendimento geral, passa pela secretaria, gabinete, a gente pede a colaboração dos órgãos externos, Ministério Público, Defensoria, percebendo que é uma inconsistência na informação, temos que avisar, que é para se atentar. Às vezes passa, de fato, tem situações difíceis de chegar à identificação correta daquela pessoa. Mas isso ao longo do tempo tem melhorado. Cada vez mais a Polícia Civil tem feito identificações criminais já no flagrante, tem trazido as documentações. Às vezes tem fonte de informação, que é o sistema prisional, por vezes, não no primeiro momento, mas quando ele adentra no sistema prisional, consegue a documentação dessa pessoa. Enfim, temos que realmente garantir que esse registro seja individual. Um outro conceito, enfim, que eu até já falei aqui, eu já me referi a esse termo, que é peças. A gente, internamente no Tribunal de Justiça, a gente tem se acostumado a falar documentos criminais, documentos prisionais. Às vezes, para o BNMP, a nomenclatura que ele utiliza é peças. Então, no nosso dia a dia e ao longo dos tutoriais, a gente vai sempre se referir a peças e vamos entender peças como sendo os mandados de prisão, os alvarás de soltura, os contramandados, enfim, todos os documentos expedidos no BNMP serão chamados de peças. Uma coisa que decorre do artigo lá, que a gente já viu, é meio óbvia, mas só para a gente assim, partir de uma linha mínima de conhecimento, os mandados de prisão e internação são ordens para que alguém, e esse alguém a gente tem que entender como um número, como um RJI, seja custodiado no estabelecimento prisional. Então, quando eu faço um mandado de prisão, eu quero que essa pessoa seja custodiada em um estabelecimento prisional. Daqui já vem a primeira grande dúvida que muitas vezes chega para a gente, que é a fatídica prisão domiciliar. Prisão domiciliar, faz mandado, não faz mandado, o que é que faz? Prisão domiciliar, a gente já viu lá, no artigo que a gente acabou de mostrar no slide anterior, que prisão domiciliar não vai colocar ninguém em estabelecimento prisional. Então, se há a determinação de alguém que estava em algum estabelecimento prisional, e aqui, lato sensu, né, delegacia também conta, existe a determinação para que essa pessoa vá para uma prisão domiciliar, não existe mandado de prisão nessa situação. A gente vai ver aqui embaixo que o documento, a peça cabível para alguém ser retirado do estabelecimento prisional é alvará de soltura, contramandado, ordem de liberação e desinternação. Então, no caso da prisão domiciliar, existia
anteriormente uma ordem para que ele estivesse custodiado, a pessoa estivesse custodiada. E agora a ordem é, não, ele vai sair do estabelecimento e vai para casa. Então, eu preciso retirar a eficácia do mandado de prisão anterior, que foi o preventivo, enfim, o definitivo, assim, se for uma prisão domiciliar já para quem está em cumprimento de pena. Então, eu tenho que expedir um desses documentos, alvará de soltura, contramandado, ordem de liberação e desinternação. Então, mas é prisão domiciliar. Ok, mas o documento, pela resolução dos 5.1 a ser expedido, é um alvará de soltura. E não... mas o nome é prisão domiciliar, não importa. A resolução deixa claro que se for para estar em estabelecimento prisional, se faz mandado de prisão. Fora do estabelecimento prisional, tem que ser feito um desses documentos abaixo aí. Então, prisão domiciliar é alvará de soltura, uma dessas situações. Pode ser contramandado também. Por quê? Qual é a diferença ali do alvará e do contramandado? O alvará se faz para quem já está preso. O contramandado se faz para um mandado que ainda não foi cumprido. Pode acontecer? Pode. Então, essa é a diferença. Quanto à ordem de liberação, é uma peça que tem efeito similar ao alvará de soltura, tirar alguém dentro do estabelecimento, e a desinternação visa combater o mandado de internação, que seria no item anterior. Quando eu botei prisão / internação, a ordem de desinternação é como se fosse um alvará de soltura de quem cumpre medida de segurança. Bem, a resolução também trouxe o que a gente chamou aí, entre aspas, novas peças. Novas porque não eram peças que a gente fazia no rol que a gente já vinha desde 2010. Né? Então a gente destacou as principais, as outras a gente já fazia, mandado de prisão, alvará de soltura, enfim, isso a gente já fazia. Então a gente destacou aqui as que, digamos, nos chamam mais atenção. No inciso 2 do artigo 7º, ele fala que uma peça que é objeto do BNMP é certidão de cumprimento de mandado de prisão. Nada mais é do que o que a gente já trabalhava, que era o mandado de prisão cumprido, que é o que a polícia nos enviava. Aqui há um detalhe. Para o CNJ, isso aqui é importante ficar muito claro. Quem cumpre mandado de prisão, e aí eu já vou pegar aí no inciso 6 também, que é a mesma coisa, só que não para prisão, e sim para medida de segurança e internação. Quem cumpre mandado de prisão ou internação não é policial e não é servidor do sistema penitenciário. Quem cumpre mandado de prisão é servidor do judiciário para o CNJ. O que eles fazem é notificar. Eles fazem uma notificação. Claro, evidentemente que essa notificação vem acompanhada do documento que cumpre as formalidades lá do artigo 289. Identificar, enfim, quem foi que fez o recolhimento da pessoa, data, horário, colher o ciente, aquela coisa toda. Mas quem cumpre, ou seja, a quem compete lançar a informação de cumprimento no BNMP, não é da polícia, não é do sistema penitenciário, a obrigação é do servidor do judiciário. Então eles criaram uma peça que nós, servidores do judiciário, fazemos quando recebemos a notificação. Então vem a notificação, a gente analisa a notificação. Essa notificação foi cumprimento de mandado de prisão. Então a gente pega os dados dessa notificação e vai lançar a certidão de cumprimento no BNMP. Esse é não só uma questão de nomenclatura, mas também um procedimento um pouco diferente. No nosso sistema, a gente vai ver mais à frente que isso é automatizado. Bem, na verdade, a gente vai confirmar essa notificação e na mesma hora o sistema vai lançar automaticamente essa certidão de cumprimento do mandado de prisão. Mas isso vai para o histórico da pessoa. Então, para que a gente não estranhe, uma certidão de cumprimento do mandado de prisão assinada pelo servidor, vai dizer, o próprio servidor vai constatar, mas eu não expedi essa certidão. Expediu, no momento que a gente confirma a notificação, automaticamente o nosso sistema vai lançar essa certidão de cumprimento. Bem, aí nós temos aí a partir do inciso 12, 13, 14 e 15, outras certidões, que são certidões que devem ser expedidas, fazendo o link aqui já do BNMP com o CEU, com o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que tramita todas as execuções penais do país, e que infelizmente o CEU ainda não está com isso aqui 100% automatizado.
Então, por mais que a gente coloque lá no CEU o número do RJI da pessoa e quando a gente vai fazendo a extinção das penas dos processos criminais, seria razoavelmente simples ele conseguir, por exemplo, o inciso 12, alteração de regime prisional. Lá no CEU a gente tem os incidentes que informam que um regime ou progredivo ou regredivo, enfim, ele deveria expedir automaticamente isso aqui no BNP? Não faz. Alteração de unidade. Bem, esse é um pouco mais difícil, porque não há um cadastro tão organizado, né? Existe no âmbito do Executivo o SISDEPEN, que é um sistema no âmbito do Executivo que pretende, digamos, fazer um grande acompanhamento em tempo real da população carcerária, né? Então, e a informação do CNJ que está trabalhando com o Ministério da Justiça, com o DEPEN, para que integre o CEU a esse SISDEPEN. Então, essa certidão também dependeria aí dessa integração, essa da alteração de unidade prisional. Certidão de arquivamento de guia, que seria o cumprimento da pena, também o CEU deveria dar, não seria nada demais, na medida em que a gente anota o cumprimento das penas. Infelizmente, ele não faz, embora é uma demanda nacional, mas que Sergipe também já formalizou perante o CNJ a necessidade dele fazer isso aqui. Na mesma linha da extinção de punibilidade por morte, né? Bem, dessas novas peças, então, em resumo, a gente precisa só se atentar às certidões de cumprimento e de que a responsabilidade é nossa, servidor do Poder Judiciário.